Nesse vídeo a gente vai descobrir juntos as funções que a gente tem disponíveis para lidar com strings, que são cadeias de caracteres. Então, para dar uma visão geral, eu queria destacar algumas funções interessantes. Aqui a gente tem a tabela que relaciona candidatos. Saiu de 4 para 83 candidatos que utilizaram como parte do seu nome na urna o sobrenome Bolsonaro. O sobrenome Bolsonaro. Oi gente, eu sou a Kizzy, cientista de dados e cofundadora do Programação Dinâmica. Esse espaço onde você encontra vídeos sobre programação, ciência de dados e discussões sobre tecnologia. Se você chegou agora no canal, dá uma olhada aqui na descrição, porque a gente tem uma playlist completa para você aprender e se desenvolver em SQL. E sem muita enrolação, eu já quero abrir aqui com vocês a documentação do BigQuery que fala sobre o tipo de dados string. Eu acho que eu até mencionei as strings no vídeo anterior, mas pensei um pouco melhor e achei que valia a pena sim a gente dar uma olhada nas funções e ver como isso funciona na prática. Então, para dar uma visão geral, eu queria destacar algumas funções interessantes, como essa função aqui, que é a concat, que nos ajuda a concatenar strings. Isso significa que quando a gente estiver lidando com duas colunas, por exemplo, que são do tipo string, a gente pode concatenar a informação delas numa nova coluna. Isso pode ser bem interessante para a gente e útil. Essa outra função aqui, que é a contains substring, ela é com certeza muito poderosa, porque ela nos permite identificar se uma cadeia de caracteres está contida em outra. E o que é mais útil dessa função é que ela é indiferente a letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, independente de como está escrito ali dentro do seu banco de dados, essa função vai te ajudar a identificar se a substring está presente. Essa outra função ends with, assim como a starts with, também é útil, porque elas nos permitem identificar como que começa ou como que termina uma cadeia de strings. Uma outra função que a gente também, que pode ser também bem útil, é a função de split, então de separar uma cadeia de caracteres. Então já vou abrir o BigQuery para a gente começar a ver como é que isso funciona na prática. Aqui a gente tem a tabela que relaciona candidatos, né? A forma como eu gosto de ver melhor ela é que, na verdade, ela relaciona candidaturas, porque a gente não tem os candidatos de maneira única, né? A gente tem cada candidato em cada eleição. Então, as informações daquele candidato em cada eleição que ele concorreu, o que significa que os candidatos aparecem mais de uma vez. E uma coisa importante de destacar é que já dá para ver que é bem útil saber lidar com strings aqui no caso desses dados, porque a maior parte das colunas aqui são strings. Para fazer uma consulta aqui, né, a gente já sabe, mas a gente pode abrir aqui o editor de consultas, pode já rodar essa consulta base aqui que ele gera para a gente para dar uma olhada nos dados. Como a gente já tem familiaridade com esses dados, a gente sabe que quanto mais antigo é esse dado, né, mais informações nulas e ausentes a gente tem aqui. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e filtrar para que o ano seja a partir de, sei lá, 2014, por exemplo, a gente vai ver que vão aparecer muito menos valores nulos. Então aqui sim a gente tem os dados bem completinhos, né? Bem mais do que estava ali nos dados que estavam listando de 1994. Uma função que a gente já pode testar aqui juntos é a função left. Por quê? A gente tem essa coluna aqui, ID do município, e aqui na documentação já nos diz, né, quer dizer, nos detalhes dos dados, que esse ID do município, ele é o código de 7 dígitos do IBGE. Eu até abri aqui, ó, a página oficial do IBGE. Esses códigos, eles têm um padrão, né? E para os municípios, os primeiros 2 dígitos, eles indicam, na verdade, o estado, né? A unidade da federação. Então, no caso dos municípios do Acre, todos os códigos vão começar com 12, porque o código da UF, né, do Acre, é 12. Essa é uma coluna que nos permite justamente aplicar esse conhecimento da função left, porque a gente consegue, ó, criar uma coluna aqui, ó, left. A gente indica para ele quantos caracteres que a gente quer que ele pegue à esquerda, e a gente pode, inclusive, renomear, né? E botar aqui código UF. Na verdade, seria melhor ID UF, né? Para seguir o padrão aqui dos dados. E aí, se a gente rodar, pela forma como eu fiz a consulta, esse dado ele vai aparecer no final, porque eu mantive o asterisco, né? E o asterisco ele seleciona todas as colunas e adicionei uma coluna. Então, se a gente for lá no finalzinho,
a gente encontra aqui, ó, IDUF. Uma outra função que a gente pode utilizar é a função de concatenar. E a gente pode querer concatenar duas colunas, né? Acho que eu já tinha até mencionado isso, então vamos supor que a gente quer concatenar o número do candidato, depois desse número, depois desse número aqui, eu quero que ocorra um espaço, ou um hífen, né? Vamos de hífen, que é melhor. E aí, depois eu quero o nome na urna desse candidato, S. Vou criar um número bem fajuto aqui, número, nome, urna, para a gente poder ver isso juntos. E da mesma forma, eu adicionei no final, então a gente vai ver essa coluna lá no final. Importante, talvez se você é iniciante não fique tão claro aqui, mas quando a gente está fazendo isso, a gente está adicionando, né? Então a gente está criando essa coluna para essa consulta. Isso não significa que a gente está criando essa coluna lá no banco de dados. Não é dessa forma que a gente adiciona dados ao banco de dados. Mas a gente consegue fazer uma extração. Então, por exemplo, se você for a partir daqui usar esses dados para outra coisa, então você pode, né, salvar os dados em algum tipo de arquivo para analisar eles em outro lugar, por exemplo. Aí sim, né, quando você baixar, essa coluna vai existir. Mas se a gente simplesmente fizer uma nova consulta aqui, se a gente rodar de novo uma consulta original, que seleciona todas as colunas do dado, não vão existir as colunas que eu criei ali com vocês naquelas consultas. Aí eu quero utilizar aqui junto com vocês aquela função que eu acho que é bem poderosa, que eu mencionei, que é a contains substring. Então, a pergunta que eu me fiz, né, a hipótese que eu estava me fazendo é: como será que se deu aí o aumento de candidatos utilizando como parte do seu nome na urna a palavra Bolsonaro? Que a gente teve, então, eleição municipal em 2016, eleição geral em 2018, eleição municipal em 2020. Comparando 2016 e 2020, como será que se deu esse aumento? A primeira coisa que eu vou fazer, então, é selecionar o ano 2016 aqui. A gente vai começar olhando para esse ano. Eu não vou limitar mais resultados, porque quero saber todos os candidatos que utilizaram. E eu vou, então, selecionar o seguinte. Eu vou pedir contains, quero que ele selecione para mim todas as linhas da tabela em que o nome na urna, a coluna nome na urna, né, contém como substring Bolsonaro. E essa função, então, contém substring, ela vai retornar um verdadeiro, ela vai avaliar cada linha, cada nome na urna e vai retornar verdadeiro ou falso. Eu quero que ele me retorne quando, né, contém substring Bolsonaro for verdadeiro. Então, adiciono um true aqui e ano 2016. Então, tá pronta aqui a nossa consulta. Contains, errei, escrevi errado aqui, contains. Pronto, agora sim. Provavelmente, né, olhando em retrospecto para as informações, a gente vai encontrar poucos candidatos que em 2016 utilizavam o nome Bolsonaro. Provavelmente só os que de fato têm um vínculo direto com o Bolsonaro. É isso que eu espero, vamos ver o resultado. Bom, tá aqui. Pessoas que concorreram utilizando, né, como nome na urna Bolsonaro, de fato são pessoas que tinham Bolsonaro no seu próprio nome. Então, Renato Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Valéria Bolsonaro. Então, tivemos 4 candidatos que nas eleições municipais de 2016 utilizaram o nome Bolsonaro, né, como parte do seu nome na urna. Considerando o crescimento que Bolsonaro teve, inclusive se elegendo em 2018, a gente pode descobrir quantas pessoas utilizaram Bolsonaro como nome na urna em 2020. E aqui, como eu falei para vocês, eu estou esperando um aumento, né? Essa é a minha hipótese, mas a gente vai verificar isso juntos. Olha a diferença. Então, a gente saiu de 4 candidatos que, de fato, tinham um vínculo, né? Como, inclusive, tinham o sobrenome Bolsonaro, para 83 candidatos. E até vou botar aqui, ó, 100 resultados para a gente poder ver todos de uma vez. Olha que interessante. Aí, a gente poderia, né, se quisesse aqui, utilizar mais os nossos conhecimentos que a gente aprendeu até aqui. E aí, a gente poderia relacionar essa tabela aqui com a tabela de quantidade de votos, né, que tem os votos dos candidatos, inclusive a situação, se foi eleito ou não, e começar a investigar, né, se esses candidatos se beneficiaram mesmo desse nome, desse vínculo, dessa associação que eles decidiram fazer. A gente pode até selecionar
os casos em que Bolsonaro não faz parte do nome desse candidato. Então, eu tô querendo realmente saber quem foram as pessoas, vamos dizer, mais oportunistas. Então, vamos lá. Vamos rodar de novo. Saímos de 83 para 78, então foram 5 nomes, né, que saíram. Então, todas essas outras 78 pessoas não têm sobrenome Bolsonaro. Pode, inclusive, descobrir quem são essas pessoas invertendo. Agora, vamos pegar as pessoas que têm nome na urna e têm parte do nome como Bolsonaro. Exatamente, 5 resultados. E assim, obviamente que a gente poderia fazer o mesmo exercício para, por exemplo, os anos ali de 2002, 2006, etc., para ver as pessoas que utilizaram Lula, né, nos seus nomes. Assim como no caso do Bolsonaro, com certeza a gente vai encontrar vários casos. E agora eu quero saber de você. Eu quero que você pesquise outro tipo de substring. Pode ser o Lula, como eu mencionei, ou quero que você pense aí que outro tipo de substring seria interessante você pesquisar dentro dos nomes da urna dos candidatos, em que ano eleitoral, se existe algum caso local aí, né, do seu estado, da sua cidade. Então a gente sabe que nos diferentes estados existem grandes nomes aí da política brasileira que vão, né, passando aí de geração para geração. Pode ser que seja interessante para você buscar esse tipo de sobrenome aí dentro da sua região. Então, eu quero que você faça esse exercício e me conte nos comentários o que você decidiu fazer e o que você encontrou de interessante. Então, se você, assim como eu, conseguiu encontrar uma diferença nesse número de pessoas utilizando um sobrenome que estava ali despontando em um determinado momento. E não se esquece de utilizar a hashtag SQL para deixar o seu comentário aqui. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.